Fala aí, torcedor vascaíno, estamos de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco e finalmente mais um reforço contratado aí pelo clube. Vamos falar da chegada de mais um jogador aí ao Vasco, já desembarcou no Rio de Janeiro na manhã de hoje. Vamos falar também aqui da situação da busca por zagueiros, também a proposta de um clube lá de Portugal pelo garoto Ryan. Vamos trazer aqui detalhes dessa possível negociação e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Como eu venho falando nos vídeos, a gente quer chegar a 225 mil inscritos. Se inscreve aí para ajudar o nosso canal a crescer cada dia. Muita gente acompanha diariamente os nossos vídeos, mas não está inscrita no canal. Confere aí se você está inscrito aí para ajudar o nosso canal a crescer cada dia. Se você puder também clicar no botão hypar, vou agradecer demais aí para o YouTube recomendar e compartilhar o nosso canal para mais vascaínos ao redor do mundo inteiro. Bom, pessoal, segundo o portal Record de Portugal, o Porto fez uma oferta de 17 milhões de euros, aproximadamente 107 milhões de reais, pelo garoto Ryan. Mas segundo um outro jornal de Portugal, o Vasco gostaria de receber no mínimo 25 milhões de euros, aproximadamente 157 milhões de reais para liberar o jogador. Com certeza é uma proposta muito baixa essa proposta aí do Porto, de apenas 17 milhões de reais. Logicamente, o Ryan tem que sair do Vasco no mínimo por 30 milhões de reais. Essa é a minha opinião. Eu acho que não faz sentido você vender um dos maiores ativos do futebol brasileiro, uma das maiores promessas do futebol brasileiro aí, preço de banana para esses caras lá na Europa. É sempre bom lembrar que esses caras ganham euro, né? O Porto tem euros, meu amigo, não é reais. 17 milhões de euros é praticamente nada. O Vasco tem que conseguir vender o jogador por um valor muito maior. E esperamos, e quem sabe, se o Vasco tiver interesse de vender o Ryan, que consiga pelo menos aí no mínimo 30 milhões de euros, que é o que o jogador vale, na minha opinião. Com certeza a gente gostaria que quanto mais alto, melhor, né, cara? 50 milhões, né? 40, 50 milhões. Mas o Vasco já deixou bem claro que não vai se desfazer do atleta agora, que a prioridade é a manutenção desse jogador. E por isso que vendeu outros atletas, né? Caso do João Vitor e também aí, principalmente do Luiz Gustavo, que foi para o Bahia. A ideia do Vasco é manter o Ryan nessa janela de transferências ainda e evitar o assédio europeu. O jogador é peça fundamental aí no time do Diniz. O Diniz gosta muito do atleta, apesar de ter dado aquele esporro ao vivo no jogador naquele jogo contra o Corinthians, mas ele é um jogador muito querido pelo treinador e o Vasco não vai vender facilmente esse atleta agora. Pode ser que lá em janeiro, no final de dezembro, início de janeiro, o Vasco negocie o Ryan com algum clube europeu, ou talvez ele fique até o meio da temporada que vem, né? Onde vai se abrir novamente o mercado de verão lá na Europa, né? Como eles dizem. Torcemos para que dê muito certo a permanência do Ryan, que o Vasco não venda a preço de banana. 17 milhões de euros é muito pouco, na minha opinião, além dele jogar na liga muito fraca, que é a Liga Portuguesa. A gente viu os clubes de Portugal no Mundial de Clubes, né? Muito aquém, muito abaixo até mesmo do futebol brasileiro. Na minha opinião, acho que o Vasco poderia vender ele para um mercado mais interessante. Com certeza a Premier League seria a melhor opção e com um dinheiro alto, né? Que seria ótimo para o Vasco e também para o próprio jogador. Comenta aí o que você acha dessa proposta do Porto. Se você acha interessante o Vasco vender o atleta por 17 milhões de euros, que daria na casa de 107 milhões de reais na cotação atual. Bom, pessoal, tivemos aí, enfim, marcado o jogo atrasado do Vasco contra o Bahia. Essa partida válida pela 16ª rodada, já tem aí uma data marcada pela CBF. O jogo será apenas no dia 24 de setembro, às 7h30 da noite, em São Januário. Esse jogo dará numa quarta-feira. A partida foi adiada devido aos playoffs da Sul-Americana, onde o Vasco e também o Bahia estavam disputando. Ambas as equipes foram eliminadas nessa fase da Copa Sul-Americana, e por isso que o Vasco não teve esse jogo antes, né? E agora vai enfrentar o Bahia. Esperamos que o Vasco em um outro momento diferente do que enfrentou o Juventude, principalmente esse jogo do Corinthians, né? A gente tinha uma grande expectativa que nesses dois jogos o Vasco iria fazer 6 pontos. Esse era o prognóstico do torcedor, né? O Vasco tinha jogos importantes, 2 adversários diretos na luta contra o rebaixamento, e o Vasco acabou ressuscitando tanto o Juventude, dando uma pontuação para ele tentar se aproximar do Vasco, e ainda afastando mais ainda da zona o Corinthians, né? O time se portou muito mal e esperamos que lá no dia 24 de setembro o Vasco esteja vivendo uma outra realidade com os reforços contratados e que tenha um time muito mais sólido, um time muito mais compacto e que faça um bom jogo e que vença o Bahia,
está lutando por Libertadores, está no G4, né? Comenta aí o que você acha desse jogo, se você acha que o Vasco tem condições de vencer o Bahia. Mas antes disso, amanhã tem Copa do Brasil, né, meu amigo? Amanhã tem um jogo muito importante contra o Botafogo e já sabemos onde vai passar a partida. Esse jogo terá transmissão da TV Globo, do Sport TV, Premier Clubes e Amazon Prime Video. Todas as emissoras que têm direito da Copa do Brasil irá transmitir esse jogo aí, esse clássico amanhã contra o Botafogo, e esperamos que o Vasco consiga uma boa vitória e elimine o Botafogo, né, cara? Infelizmente, a gente sabe que a fase não é nada boa, mas ainda tem um torcedor que confia que o Vasco é capaz de eliminar o Botafogo. Vamos ver, né, o que vai acontecer. Tudo vai depender do jogo de amanhã em São Januário. Se o Vasco perder em São Januário, já está eliminado, nem precisa jogar lá no Engenhão, onde o Vasco não consegue vencer o Botafogo, né, cara? Jogando ainda no estádio sintético, campo sintético, bem mais complicado ainda a nossa vida. E se não fazer o resultado amanhã, se não vencer amanhã, praticamente dará adeus à Copa do Brasil, na minha opinião, né? Extremamente importante, o Caldeirão não deve pulsar tanto assim, o torcedor está bem ressaqueado desses últimos resultados. Se tivesse saído do 6-0 direto para o jogo contra o Botafogo, São Januário iria explodir, meu amigo. O Botafogo iria tremer na base, mas infelizmente teve esses jogos aí contra o Juventude e Corinthians que mostraram toda a fragilidade do elenco vascaíno, do time vascaíno e principalmente do nosso técnico e da diretoria, que não são capazes de mudar esse panorama do Vasco, na minha opinião. Comenta aí o que você acha desse jogo contra o Botafogo, qual o seu palpite para o jogo de amanhã. Agora vamos falar do mercado, cara, como está a busca por reforços e também chegada de reforços, cara. Finalmente o Vasco anunciou o acordo para a contratação do meio-atacante Matheus França e ele será um novo camisa 9. Até fiquei surpreendido quando eu vi a foto dele com a camisa 9, né? O jogador que é meia, vai atuar aí com a 9. O jogador chega aí por empréstimo. O Vasco ainda não divulgou os moldes da negociação com o atleta, mas o que a gente sabe é que ele chega por empréstimo de uma temporada. Segundo a nota oficial do Vasco, hoje o jogador irá realizar exames médicos e em seguida dará andamento aos trâmites burocráticos para ser anunciado oficialmente como novo reforço do Vasco. Inclusive o atleta já falou como jogador do Vasco e até mesmo se colocou à disposição para o jogo de amanhã contra o Botafogo. O atleta chegou cheio de moral, chegou cheio de motivação, mostrando aí que tá a fim de vestir a camisa do Vasco, de jogar num clube que abriu as portas para ele nesse momento que ele está tentando aí retomar um bom momento na sua carreira, e desejamos sorte ao Matheus França, um jogador de 21 anos, está vindo do Crystal Palace, emprestado, revelado pela Mulambada, um jogador que surgiu muito promissor, foi vendido rapidamente à Premier League e agora volta ao Brasil para jogar no Vasco. Torcemos para que ele dê muito certo lá no time vascaíno, quem sabe fazendo uma dobradinha com o Andrés Gomes, cara, seria interessantíssimo ali. Para a parte ofensiva do Vasco, eu vejo, se esses caras se entrosarem, jogarem bem, serão titulares incontestáveis do nosso time, além de dar maior vitalidade ao ataque vascaíno. Terão a parte física talvez superiores ao de alguns outros jogadores do Vasco. A gente já viu no Andrés Gomes que ele é um jogador muito rápido, pode se sobressair sim e ganhar rapidamente a titularidade no lugar do Nuno Moreira, ou talvez no lugar do Coutinho, o Diniz fazendo a loucura de deixar o Nuno Moreira como o 10 amador ali do time. Mas, na minha opinião, o Andrés Gomes, se ele continuar mostrando o que ele mostra nos treinamentos e aqueles poucos minutos contra o Corinthians, rapidamente ele será titular incontestável do time do Vasco. Vai ser uma pressão enorme do torcedor para que esse jogador seja titular. E o Matheus França chega também com um grande status aí, com a grande possibilidade também de lutar por uma titularidade. Um jogador que está vindo da Premier League, né? Não é qualquer coisa. Comenta aí o que você acha dessa contratação. Novo reforço do Vasco, já desembarcou no Rio de Janeiro, já pegou a camisa 9, já fala como novo reforço do Vasco. Nos próximos dias será apresentado, tanto ele e também o Robert Renan. Também tem a apresentação do Andrés Gomes, né, que não aconteceu, o Vasco só anunciou oficialmente esse jogador e ele já foi para o campo, né? Não teve a apresentação oficial dele ainda. Vamos ver se o Vasco vai apresentar esses 3 reforços nos próximos dias. E além deles, também estamos muito perto de fechar a contratação do Nathan Silva. O jogador quer jogar no Vasco, segundo as últimas informações que temos. Até falei no vídeo hoje mais cedo, que eu coloquei bem cedinho, 7 horas da manhã, estava o vídeo aí no ar. A gente falou sobre o Nathan Silva, que ele tem o desejo de jogar no Vasco e que o Pumas estaria muito interessado em vendê-lo e que gostou da proposta. Vamos ver se vai ter um negócio positivo e ele ser contratado nos próximos dias. Além dessa situação, tivemos aí uma novidade quanto ao Carlos Cuesta, que não fechou com o Spartak Moscou. Olha só como a vida é, meu amigo. O jogador estava apalavrado, fechado com o Spartak Moscou, porém teve um problema lá com o Galatasaray, houve uma divergência na negociação e o jogador não vai mais para o Spartak Moscou. E o Vasco fez o certo, não tem mais interesse na contratação do atleta, segundo o Globoesporte.com.
o Vasco poderia voltar a ter o interesse em contratar esse atleta, porém o jogador não ter palavra, ao ter acertado com o Vasco e depois dado para trás e fechado com o Spartak Moscou, o Vasco se retirou totalmente das negociações, não tem mais interesse em contratar esse bagre, cara. E além dessa situação, o Vasco sondou outros atletas, tentou a contratação do Joaquim, que não vem mais, aparentemente. Também o Léo Duarte estava muito avançado com o Vasco. Ele era o zagueiro que o Vasco estava buscando lá na Turquia, porém ele teve uma lesão no tornozelo e emperrou totalmente as negociações com o Vasco. Ele era o jogador que o Vasco queria trazer para jogar na zaga. Não sabemos qual é o prazo de recuperação desse atleta e se o Vasco ainda mantém o interesse em contratá-lo para talvez ele se recuperar no clube e ser novo reforço do nosso time. Eu acho difícil, eu acho que não é um bom negócio, lógico, porque o Vasco precisa de jogadores reforços prontos para entrar em campo, né? E tomara que o Vasco ache no mercado bons outros jogadores. Vários nomes foram especulados aí recentemente, só que até agora o único que está muito avançado para ser zagueiro do Vasco é o Nathan Silva e possivelmente nas próximas horas o Vasco pode concretizar o negócio por esse zagueiro. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho assim que tiver mais qualquer novidade. Vamos trazer aqui no nosso canal aí mais tarde, hein? Tamo junto, forte abraço. É nóis.